inclusive saída desse movimento, será bem acolhida pela Prefeitura. A gente continua falando sobre os protestos aqui no estúdio. A Defensoria Pública do Estado vai apurar se houve excessos por parte da Polícia Militar durante as manifestações ocorridas na quarta-feira. O nosso convidado para falar sobre o assunto é o supervisor do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria, Regis Gonçalves Pinheiro. Bom dia, Regis. Bom dia. Deixa eu destacar aqui algumas falas que nós ouvimos ao longo dessas matérias. Por exemplo, o comandante Weris Lake falou em razoabilidade, em legalidade por parte da polícia, né? Nós ouvimos também ao longo desses dias o governador Cid Gomes falando que a polícia está ali para defender, para garantir a segurança da população no dia do jogo, por exemplo. Estão realmente fazendo isso ou a Defensoria acha que está havendo excesso? Foi instaurado um procedimento administrativo justamente para averiguar se houve excesso e uso desproporcional da força policial. Nós recebemos denúncias de estudantes, da sociedade civil, afirmando que houve excesso. E instauramos o procedimento justamente para analisar se houve ou não esse excesso, se houve ou não o uso desproporcional da força pública. Que denúncias são essas, assim, de forma mais concreta? Porque a gente vê pelas imagens, tanto uma força indo como uma força contrária. Então a gente não dá para identificar pelas imagens, e são muitas, quem começa. Qual é o teor dessas denúncias, Regis? As denúncias é de que a polícia fez o uso excessivo de gás lacrimogêneo, inclusive jogando no meio da multidão. Há alguns textos, inclusive na internet, dizendo que o gás lacrimogêneo tem que ser jogado no início de uma manifestação e não no meio, porque ele causa, inclusive, causa tortura, é considerado tortura o gás lacrimogêneo quando jogado no meio de uma multidão. Tá certo? Então, justamente para que esse procedimento administrativo foi instaurado justamente para analisar se realmente houve ou não excesso. Foi requisitado as imagens das emissoras de televisão, dos órgãos de imprensa, e inclusive convidamos a sociedade, aquelas pessoas que se sentiram lesadas, que compareçam à Defensoria Pública para prestar seus esclarecimentos. Inclusive mandamos também ofício para a polícia para ouvir, saber quais foram as forças policiais que se fizeram presente ali, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, o que se está tentando apurar é o que aconteceu, se houve ou não excesso. Agora, Regis, para a gente esclarecer, quais são os direitos dos manifestantes, até que ponto os manifestantes podem ir de acordo com a lei, e quais são os direitos da polícia também para fazer o seu trabalho, quer dizer, o que é recomendado para os dois lados? De acordo com o artigo 5º, inciso 16 da Constituição, é livre o direito de manifestação desde que seja pacífico. Então, e previamente você tem que também comunicar à autoridade policial. Que não houve. Em alguns casos... Bom, eu realmente não sei explicar se houve ou não, até porque essas manifestações têm um caráter diferenciado, que é a questão da falta de uma liderança. Tá certo? A população, através das redes sociais, se junta e faz aquela manifestação. Pelo menos é isso que a gente escuta na imprensa e o que a gente verifica nas redes sociais. Então, o que é que acontece? O manifestante tem o direito de se manifestar, desde que pacificamente. A polícia tem um dever legal de agir no caso de excesso. Agora, o agir da polícia, do aparato policial, é de forma proporcional aos excessos do manifestante, dos manifestantes. Então, vamos dizer, se eles agiram com pedras, é razoável você jogar gás lacrimogêneo no meio? É justamente isso que se vai apurar. Ou deveria se jogar no início, para que aquela população afastasse para trás e assim causar o menor dano possível? É justamente o procedimento administrativo. A gente não está aqui dizendo que a polícia agiu desproporcionadamente. Nós temos relatos de que agiu. Vamos apurar. Ok, Regis. Muito obrigado. Boa sorte na sua investigação, porque vai ser difícil, né? É claro, mas delicado. A gente conta com a população e com a imprensa também que nos remeta os vídeos para que sejam analisados. Ok, então. Obrigada, bom dia. Bom dia. E no próximo bloco